nosso consultório. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o avanço do sarampo é um fenômeno global e nos últimos 2 anos houve um aumento de 300% nos casos da doença. Para falar sobre essa situação, eu recebo a infectologista a doutora Raquel Moarec. Doutora, seja bem-vinda aqui à TV Leste. Agradeço você o convite. Doutora, vamos começar primeiro explicando o que é o sarampo, né? Que doença que é essa? Sarampo é uma doença já antiga, né? Já sempre acometeu uma faixa etária desde da década de 30, de 40, nós temos pessoas que já tiveram sarampo. Então a gente diz que acima dos 45, 50 anos, a maioria da população já teve contato com sarampo quando criança. Foi quando surgiu mais ou menos a vacinação. Essa vacina ela veio para ajudar, porque sarampo é uma doença, ela chega a matar, ela tem quadros de encefalite, tem quadros que perda auditiva e perda de visão nas pessoas, de acordo com a faixa etária e com a imunidade de cada um. É uma doença que dá um rush na pele, dá um quadro de febre, 3, 4 dias, e depois vem o rush, normalmente na cabeça, atrás do ouvido, e aí ele desce por tronco. O rush que a senhora fala? É umas manchinhas na pele, que é um exantema, um vermelhidão, certo. A pele fica mais grossa, vamos dizer assim. Parece ter tem dor de garganta e tem lesões na cavidade da boca também, que são chamadas de manchas de Koplik, é um nome específico. E essa prostração e febre continua por os dias antes de aparecer a lesão. Cada pessoa com sarampo leva a 14 pessoas a apresentar o quadro. Então, ela invade muito rápido, ela é uma infecção viral muito rápida. Pensa o seguinte, se gripe, uma pessoa com gripe, leva a 4 pessoas, sarampo é 3 vezes mais que isso. Então é uma coisa bem grave, que a gente tem que prestar atenção e tem que vacinar o quanto que a gente pode. Por que ela é tão perigosa e pode levar à morte? Então, crianças abaixo de 1 ano, ela é muito grave, pode levar a um quadro de uma encefalite, um quadro grave de... Encefalite, o que é uma meningite. Uma meningite grave, com perda de sensório e fica, às vezes, com sequela meníngea grave, com déficit motor. Pode dar um retardo de crescimento na criança. Pode ter perda auditiva, tá? Perda de visão, na grande maioria. Esse quadro, ele vai de acordo com a imunossupressão. Se você não pode tomar a vacina e você pega o sarampo, ele é muito mais grave em você, porque você tem alguma imunossupressão. Então, como ele é um vírus vivo, o ideal é sempre ter na população 95% vacinado, porque o vírus circula menos e eu tenho uma melhor resposta com menos quantidade de vírus que quem não pode ter, não pode tomar. O contágio, né, a senhora comentou que pode alcançar então 14 pessoas, mas como que acontece esse contágio? Então, é um vírus que passa ou por contato, porque ele fica vivo no ambiente, que você põe a mão na boca, ou por beijar, ou tomar água no mesmo copo, ou por conviver dentro de um ambiente fechado, onde não tem uma circulação de ar. Então, normalmente, é um vírus com alta infectividade. Aquele que, se eu estou aqui e eu tenho sarampo, você pode, com esse contato comigo, apresentar essa doença até 14 dias que você entrou em contato, nem lembrar mais de mim. E daí, os sintomas, eles podem se confundir com outras doenças e, de repente, até essa criança ir para uma escola e ali ela pode infectar outras? Sim, então, normalmente, ela parece um quadro gripal no início. Então, ela tem vários diagnósticos diferenciais que a gente tem que fazer. Uma delas é a gripe. Outra pode ter até dor abdominal, então pode ter até um quadro diarreico, às vezes, ou uma disenteria, de vez em quando, porque ela é uma infecção viral. Ela pode levar a um quadro de dor de garganta, confundir com uma amidalite comum, e no final abre o rush, e que é um rush diferente, né? Não chega a ser vesículas, é umas placas esbranquiçadas e vermelhas no corpo todo. Então, começa sempre de cima para baixo. Então, ela se confunde com várias doenças, por isso que precisa ficar atento. E para o médico ou para o profissional da saúde, os enfermeiros, é fácil essa detecção ou ainda pode confundir também o profissional? Olha, nós estávamos ausentes de sarampo desde 2000. Tivemos uns casos ou outros através da Venezuela, através que teve esse quadro de um navio que veio em Santos e atracou e teve 18 pessoas com o vírus. Então o vírus ele estava vindo, já entrando no país, nós estávamos ausentes deles um tempão.
E aí, tendo países que não são vacinados, que hoje em dia são muitos, tá? Esse vírus começou a recircular no país. E com a defesa nossa, a partir de 2010, nós começamos a vacinar menos a população, ou a população com menos informação entrou-se menos no quadro. E com isso, a população-alvo, que está apresentando mais quadro hoje, que é de 15 a 29 anos, ela ficou com a ausência da sua vacinação em torno de 25% a 30% essa população nessa faixa etária. Então, o vírus circulando, ele vindo para o Brasil através de outras pessoas, e nós, a população, sem a defesa vacinal adequada, com essa barreira alta, que teria que ser acima de 95, começamos a ter os quadros. Tem um período em que o contágio é maior, né? Algumas doenças, às vezes é no finalzinho ou logo no começo. Então, você já está transmitindo antes de apresentar as lesões. Então, já tendo o quadro de febre, entrando que é 3, 4, 5 dias antes de apresentar a lesão, você já está transmitindo. E aí, a hora que tem o rush, ainda com o rush, você transmite até o final dele, que é em torno de 5 a 6 dias ainda. Aí não transmite mais depois. E daí quem fica imune? Fica então imune. É quem está ali quem vacinado. Teve, me perguntaram isso. Quem teve já tem defesa para a vida toda. Ah, sim. Isso já é natural. Defesa natural é a melhor defesa. A gente não consegue ter essa defesa com a vacina só. É claro que ela tem uma excelente resposta. Certo. Mas tem pessoas que, mesmo vacinando, possam não evoluir com a defesa. E a pessoa pode, então ela nunca mais vai ter uma outra infecção? De sarampo, não. Ela está imune, quem já teve está imune. Que nem catapora, a gente não volta a ter catapora 2 vezes. Tá? Então, a gente volta, quando perde uma defesa, esse vírus da catapora que fica lá na medula, sai e faz o herpes zoster, que é uma outra lesão viral, mas é para quem já teve catapora. Certo. Então, no caso, quando a criança está ali com o sarampo, os pais estão juntos, né? E como que fica essa questão do contágio? Ele pode levar esse contágio, porque às vezes o pai continua trabalhando e tal, pode levar para o ambiente de trabalho, pode levar ao ambiente de trabalho. Por isso que até agora, né, recentemente, a gente discute sobre vacinas de bloqueio. No caso de sarampo, nós temos que fazer o bloqueio de toda a população que está do lado dele, para que evite que tenha aumentando o seu ciclo, aumentando o seu círculo de transmissão. Então, você faz uma vacinação de bloqueio da onde ele convive, para evitar essa transmissão. Por isso que intensificou a campanha também? Então, a campanha, ela vem, eu não sei se antigamente você já ouviu falar, né, que tinha essas vacinas nas escolas e que tinha as campanhas que todo mundo vacinava e era de todo ajuste geral. Depois de um tempo para cá, começou-se a vacinar só no posto em data marcada, em dias marcados. Isso fez que em pessoas que eu passo lá hoje não tenha vacina de sarampo, eu esqueço de outro dia tomar, então eu esqueci de tomar. Então, esse esquecimento de tomar a vacina, isso foi por anos agora. Por isso que a defesa nossa caiu e começamos a ter os quadros. Quem já tomou a vacina, na verdade, assim, quando a pessoa precisa tomar vacina, com qual idade? E se ela tomou, ela precisa tomar novamente? Então, existe a dose ideal, né? Então, a indicação pelo calendário vacinal é com 1 ano, 12 meses e repetir com 15 meses. Essa tríplice viral nos 15 meses, ela é considerada a tetra porque entra a catapora junto. Então, 12 meses, só a tríplice, e com 15 meses, que entra a catapora junto, que é a tetra. Existe agora, pela gravidade, uma possibilidade de você tomar essa vacina em crianças abaixo de 12 meses, mas acima de 6 meses. Abaixo de 6 meses, ou 9 meses, não se discute se tomar essa vacina, porque não tem trabalho nenhum nessa faixa etária. E pela gravidade do vírus, né? Vírus vivo atenuado. Essa vacina, na verdade, então, pode ser prejudicial para prejudicial para crianças abaixo. Mas se indica tomar, e já tivemos épocas que teve que se fazer a vacina antes dos 12 meses, pela alta quadro que está tendo na população. Quando você vacina, você fala, eu vacinei quando criança, eu tenho que vacinar de novo? Se você tem a oportunidade de fazer a vacina, ela é melhor porque você ajuda, que a gente fala que é a vacinação de rebanho. É uma vacina que você faz e pega toda a lateral tua junto. Então, quem não pode vacinar,
ou então uma criança que é pequena, então você não vai circular esse vírus perto dela. Então você ajuda a defender quem não pode tomar a vacina. É um paciente em quimioterapia, é um paciente com HIV que não pode vacinar, uma criança em vigência de alguma leucemia, alguma outra coisa, mas de baixa idade, ou gestante. Gestante também não pode vacinar, então você sendo vacinada, você tem uma barreira, tá, familiar que ajuda esse vírus a não chegar perto da gestante. Então, como é um vírus, não faz mal tomar mais do que uma vez, né? Não, ele já não tem essa de tomar mais ou menos. Ela tem a imunidade você vai adquirir. Se você tiver a oportunidade de fazer o exame sorológico, então a sorologia já te diz se você pode fazer ou não. O problema é que, tanto o surto, tendo a infecção agora, ou tendo perto de você, você não lembra se você tomou adequadamente as 2 doses, com 1 ano e 15 meses, ou porque perdeu a carteirinha. Eu escuto muito, eu nem tenho mais a carteirinha, eu nem sei onde está a minha. Então, não sabe, tem que se tomar a vacina de novo. Se você faz parte, que não sabe, de 15 a 29 anos, são 2 doses. Uma agora, em 30 dias se faz um reforço. Sabe que tomou uma dose pelo menos, então se vacina com uma só. De 30 a 45 anos, agora perto de 50, podendo chegar até 55 anos hoje, não sabe se tomou, tem indicação de fazer pelo menos uma dose da vacina. Então isso ajuda a diminuir a chance para pessoas que não possam tomar, já ficar protegida com a disseminação do vírus. Eu até achei estranho, porque eu fui, né, no posto para colocar as vacinas em dia, né? Sim. Tétano, enfim, e aplicaram a de sarampo. E eu tenho 41. Então eu falei, ué, mas não tá no risco, né? É cidade até os 25. E lá na minha carteirinha eu levei a minha mesmo, de infância. Sim. Tá marcada que eu tomei. Então, você foi vacinada, você está ajudando a pessoa do lado que não foi ainda, ou não quis ir tomar, ou tem medo de tomar, ou que tem gente grávida que entra em contato. Então, o que você fez foi em prol da população. Bacana. Parabéns nisso. Que bom. É que não souberam até explicar no posto de saúde. Acho que falta um pouquinho de informação também, né, doutora? Muita coisa. Isso que a gente está fazendo aqui é muito importante. Informar que se eu posso tomar a vacina, isso vai ajudar, né? Então, a gente ajuda na vacinação. E primeiro que não tem certeza. Agora, você tem a sua carteira? Tenho minha Parabéns, carteira. É tão bonitinha. difícil eu pegar alguém com 35, 40, 50 anos com a carteira vacinal de criança. A minha então, tá isso lá. é muito raro. Parabéns mesmo. Ai, que bom. Parabéns para minha mãe, né, que guardou tudo. Eu acho que é melhor sua mãe, tempo, então. Né? Vou agradecer a ela. Doutora Sara falou que são 2 doses, né? Sim. Daí, se a pessoa toma a primeira e ela esquece de tomar a segunda... o reforço. E tem um período, são 30 dias, mas e se ela quiser tomar depois? Ela tem que tomar, pode tomar. Mas faz o efeito do mesmo jeito. O ideal é 30, porque para fazer um esforço, um reforço maior, de acordo com o que a gente está vivendo nesse surto assim. Então, você tem uma imunidade muito mais rápida quando você toma, nesse caso, a indicação de 2 doses, para fazer o que já deveria ter sido feito quando criança. Quem precisa ficar atento, então, ao sarampo e à vacinação? Então, primeiro, se você tem contato com quem já teve, está com sarampo, aí eu entrei em contato. Então, precisa prestar atenção nos sintomas. Se você vai ter febre, se você vai ter dor no corpo, vai ter dor articular, e se vai aparecer depois de 5 dias ou mais ou menos as lesões no corpo. Isso é quem já teve contato. Se você entrou em contato e está ali recente, vá tomar a sua vacina, porque se você entrar em contato com o vírus, ela é menos grave em você do que se você tivesse sem defesa nenhuma. Todo sarampo tem um problema de a gente prestar atenção nas infecções secundárias. Então, ela é grave porque ela abre portas para você ter uma sinusite grave, uma pneumonia grave, qualquer outra infecção mais grave. Então, a resposta tua frente à infecção, ela decide. O organismo, ele fica no meio do caminho. Ele não sabe se ele vai para o vírus ou se ele vai defender para alguma infecção bacteriana. Então, ele já está caidinho. Então, para ele ir, ele vai escolher um lado. Então, às vezes não defende você para os dois. Por isso que precisa prestar atenção. Então, quem já entrou em contato, vá se vacinar o mais rápido possível e avalie. E fique prestando atenção nos sintomas. Quem não vacinou e está na faixa etária prioritária, que é até 29, mas até 45 anos, também é necessário fazer pelo menos uma dose. Então, vá se vacinar o mais precoce possível.
Estava tendo vacina em posto, estava tendo vacina em metrô, estava tendo vacina até em shopping. Então, tem em farmácia hoje, é liberado a vacinação em farmácia. Então, oportunidade não há hoje para a gente não ser vacinado e diminuir ou realmente ter extinção de novo, que nem a gente teve por muitos anos a sarampo, que era ausente. Tem a diferença da vacina que é oferecida no setor privado e no público? Não, é que ela é a mesma vacina, só que tem várias associações, né? Nós temos, que nem você falou, a tetra, que ela entra com catapora, e às vezes ela faz a penta com a hepatite B, então depende muito com qual, aonde você vai tomar, em rede privada ou rede pública, às vezes ela só varia de acordo com a associação dela. Ela tem contraindicação? Quais são? A senhora até comentou, né, gestantes. Eu queria que a senhora falasse da contraindicação e também se tem efeito colateral. Então, ela tem, a contraindicação principal é em gestante e nos imunossuprimidos e em crianças abaixo de 1 ano, podendo ser um pouco antes, esse abaixo. O ideal é a vacinação mesmo. Sim, ela tem um efeito colateral local que ela pode dar a prostração e ter a presença de febre 1, 2 dias. Mas ela é altamente eficaz e excelente como resposta ao indivíduo a hora que entra em contato. O sarampo, antes a gente achava que era uma doença de criança, né? Então os adultos também podem manifestar a doença? Pode, eu estou tendo muito caso. Eu estou agora até com uma paciente com 51 anos e é sarampo. Olha. Então, quer dizer, eu estou tendo 2, 3 casos em cada hospital que eu frequento com casos confirmados de sarampo. Então, isso mostra que se eu tenho eu tenho mais 14, provavelmente, em locais de transmissão com 5. Então, é alta transmissão, sim. Precisa prestar atenção, precisa higienizar bem a mão, precisa arejar o ambiente onde vive, para evitar que tenha essa contaminação. E no caso, a pessoa que cuida ali, então, da criança, do doente, como que ela vai se prevenir? Ela já foi vacinada, mas até para não passar para outras pessoas, higienização, lavar sempre o braço, como funciona? O vírus, ele fica vivo no ambiente por algumas horas. Então, se você põe a mão onde ele está, ou põe a mão no paciente, ou ela espirrou, pôs a mão por gotículas, que na maioria que tem o perdigotezinho onde está o vírus, fica no ambiente, você põe a mão e você pega para você. Ou quando ela tosse, espirra. Lembrando que o sarampo, ele também tem o olho vermelho, além da dor de garganta, tá? E uma tosse que leva uma traqueite também num quadro, que é aquela tosse, às vezes com rouquidão um pouco. Então, a pessoa acha que só está com gripe e vai continuar trabalhando, ou se está um pouquinho prostradinha, acha que só tomando uma água já ajuda. Então, está com sarampo ou está bem ou não bem, fique em casa, se hidrate, areje o seu ambiente. As pessoas que estão em casa com contato, que não foram vacinadas e têm a possibilidade de pegar, então vá se vacinar, porque tem que ter essa vacina de bloqueio. Mas não vai deixar de ter se em quem estava no período que eu falei, no período da febre dessa pessoa e até 6 dias depois com o exantema. Então ela ainda é transmissora. Se eu entrei em contato com você e você está, eu vou apresentar essa doença até 14 dias. Então, aí eu começo a apresentar sintoma de febre para depois eu ter o exantema. Então, vai ter pelo menos mais 20 dias aí para eu ter o quadro. Então, isso vai se perpetuando atrás do outro. Um contato leva ao outro. Por isso que é alta transmissão. Por isso que nós aumentamos aí 400% os casos. Tá? Nós não tínhamos e passamos a ter muito. E porque a campanha diminuiu, né? Tinha diminuído um pouco essas vacinações, né? Em colégio e tudo, por causa dos movimentos, a mãe que não quer, a mãe que não aceita a vacina. Então, os movimentos antivacinas que foram ganhando muita perna aí depois de 2010, tá? Incentivado por vários países que não tomam, né? A França, os Estados Unidos, que demora para tomar a vacinação. Isso circulou muito mais rápido o vírus do sarampo. Então, está levando a muitos casos, e o Brasil é globalizado, recebe pessoas de todo mundo, e nós também vamos para todo mundo. Então, isso leva alta
índice de sarampo ainda nosso. A senhora falou até das escolas, eu me lembro, né, que a gente fazia aquela fila e daí choradeira vinha das o crianças, revolvinho temido, mas também era bem rápido, todo mundo tomava vacina e ninguém tinha reclamação que não era para tomar. Todo mundo tomava e pronto. Hoje só se pede a carteira de vacina e não tem essa coisa de fazer a campanha de vacinação. Hoje, sabe quem caiu demais a vacina agora? A de HPV nos meninos que estão agora. Se você perguntar, muita gente da população não está levando para tomar a vacina, nem do HPV na menina, nem no menino agora. Está caindo a cobertura da vacina de HPV, porque eles estão se deixando de se vacinar. Então, acho que ficar atento em todas as faixas etárias, né? Tem vacinas para baixo de 1 ano, tem vacinas até 5 anos, tem vacina para o adolescente até 29, tem vacina até os 50, tem acima dos 50, né? Então, eu acho que acima dos 60 tem outras vacinas. Então, hoje, a carteira de vacina, ela é necessária para todos nós. E também os exames periódicos, né? Ir ao médico, porque ele também vai olhar, né? O pediatra, ele pega no pé. Se você leva, né, a carteira de vacinação, ele já faz ali também o cálculo, vê, ó, tá errado aqui, vai levar. Então precisa ter acompanhamento médico também, né, doutora? Fazer os exames sorológicos, se você tiver a oportunidade, e aí para você ter uma ideia na tua imunidade como ela está, né? Existe agora essa campanha da hepatite, da vacinação, que também agora nesse mês que teve agora de julho, né? Então precisamos prestar atenção em adequar os seus exames, refazer os testes de tudo, inclusive colhe a sorologia de sarampo, colhe de rubéola, colhe de cachumba. Uma vacina, a tríplice viral, ela dá imunidade nesses 3. Só explicando que tem pessoas que você faz a coleta do exame sorológico, ela tem defesa para uma, mas não tem para as outras 2. Certo. Então uma vacina, ela pode levar a imunidade para rubéola, em torno de 70%, mais ou menos, 80%, podemos chegar a 90%. A cachumba de 70%, 60%, um pouco menos. E sarampo de 45% a 55%. A mesma vacina. Você fala, então é por isso que teve surto de cachumba ano passado, que nós voltamos a ter ainda? Sim, é por isso. Então, a mesma vacina, às vezes, tem imunidade discutida para cada uma das respostas. Depende muito do indivíduo que toma a vacina. Sim. Então, nem sempre é para tudo. Eu me lembro muito, eu sou filha do meio, né? Então, eu lembro sempre da minha mãe nos levando para vacinar, tanto eu e a mais velha, uma diferença de 3 anos, e de mim para a mais nova são 10. Sim. E eu lembro também da minha mãe a levando para vacinação. Só que teve, né, um período em que muitos pais decidiram não vacinar. Por que isso aconteceu? Que movimento foi esse? É um movimento com um inglês que fez isso em 98, um trabalho que ele era contra a vacinação da tríplice viral, que é a MMR lá fora. Ele dizia que essa vacina levava ao autismo e ele fez um trabalho em 12 crianças. Essa revista saiu, esse trabalho saiu em revistas indexadas de vários nomes na época, foi um alvoroço só. Tá? E depois mostrou-se que teve adulteração dos dados, que teve um acordo com advogados que queriam também ter algum ganho secundário nisso. E esse cientista, que ele queria colocar o próprio imunogênico dele, que é uma outra vacina no local da tríplice viral. Então, com isso foi retirado, ele saiu da parte médica e saiu das revistas, foi retirado dos anais dessas revistas indexadas de grande nome na época, mas isso foi ganhando frente e as pessoas que são mais naturistas, que não queriam mais vacinar com medo que possa ter colocado em cada vacina algum teor que possa levar a alguma depósito ou de ferro ou de cobre ou alguma coisa assim por vacinação. E em 2000 teve muito essa coisa da não vacina e depois nós tivemos o surto ainda de sarampo, que foi o último que a gente tinha na época, alardeou e nós brasileiros voltamos a vacinar bem. O resto do mundo é que parou um pouco mais, mas nós brasileiros vacinamos quando a gente tem a oportunidade, tem o conhecimento, ou passa para as pessoas ao perto e fala para vacinar. Então isso incentiva. O brasileiro ele vai mesmo, isso é uma boa coisa nossa. Nós vamos e a gente quer conhecer e a gente faz. Europeu tem isso, tem país que chega a não ter nem 40% vacinado.
Tá? A gente tem que ter acima de 95%. Então, esse estímulo de vacinar, de ter nas campanhas, de informar e de ter ao lado, isso é altamente. Os Estados Unidos teve esse problema agora, né, que recentemente até o presidente americano foi contra a vacinação, e isso deu maior alvoroço lá e tomou frente também as pessoas do movimento anti-vacinas lá. Vamos explicar o seguinte, eles ficam alegando muito que o cobre é ruim ou que tem a parte. A quantidade de metais pesados numa vacinação não dá em uma colherada de alimento que você coma deles. Então, a vida inteira não dá, pelo você vacinando a vida inteira, não dá numa alimentação que você faz a ingestão. Então, isso não procede nem a esses metais, nem mercúrio, né, que eles alegam, que isso possa levar a um aumento e levar a alguma outra movimentação no organismo da gente com baixa defesa. Não procede. A vacina é segura, altamente eficaz e necessária. A gente lembra, né, antes da Guerra Mundial, na Primeira Guerra, teve aquele surto, né, da febre espanhola, que é do influenza. A gente chegou a morrer milhões de pessoas. Somado à Primeira Guerra e quase a Segunda, não dá a quantidade que a gripe matou em 1928. Isso mostra, nós éramos um país antigamente saudável, né? Numa época que as crianças eram saudáveis, muito mais do que tem hoje, nós temos muito mais fragilidade hoje da população do que tinha naquela época, e mesmo assim morreu-se muita população na época. Pense agora, se a gente não começasse a aumentar essa campanha de não vacinas, nós não voltaríamos a ter uma criança a cada 5 morria na época. Tá? Hoje a gente cada 10 crianças, uma morre, ainda é alto. Sim. Se a gente voltar a uma época não vacinal, a gente ia ter esses casos muito mais graves, com alta mortalidade, muita mortalidade, ainda mais. Doutora, o sarampo, ele é mais perigoso na infância, quando ele se manifesta na infância, ou na fase adulta? Na criança, porque está em formação, ainda não tem defesa nenhuma, de nenhuma imunidade outra. Então, ela é muito grave, mais em criança, tá? Por causa dos sintomas e a manifestação e o desenvolvimento da criança, neuropsicomotor, que cai muito. Adulto, se você tem, numa fase etária da tua vida que você estava tratando uma pneumonia, estava tratando uma infecção. Eu tive uma paciente recente que ela estava com sarampo e ela evoluiu com apendicite. Então, são duas patologias, uma viral e uma bacteriana, e grave e de manifestação. Então, a resposta nossa é o seguinte, ela sai da medula, os soldadinhos, e vai para a periferia matar a infecção. Se eu tenho lá um monte de gente, entre vírus e bactéria, um monte de gente lá fora, e a minha defesa, ela vai, e ela é pequena, porque eu já tive vários quadros, ela é mais grave. A minha resposta para curar essas infecções. Então, o indivíduo, ele cansa. A gente não sabe, mas ele cansa. E as pessoas tocam a vida, não bebam água, não fazem as coisas, e elas deixam de fazer o seu caminho ideal, que é presta atenção na tua imunidade, tome os seus líquidos, coma bem, durma saudável, né? Durma bastante, para que a sua imunidade volte a estar apta para aguentar os quadros de infecção. Então, você me perguntar, é grave no adulto? Sim, também é grave. Se essa pessoa estava tratando várias infecções, se ela já estava usando uma quimioterapia, se ela já estava em vigência de algum foco ou outro que acabou de sair, então ela é grave também. Então, é mais grave em criança, mas ela é grave em toda a faixa etária que você não está com a sua imunidade 100% completa. Tem uma validade essa vacina? A vacina, tomando adequadamente, que a gente explicou, ela vale para a vida toda. Bom, doutora, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa. Eu queria que a senhora deixasse, então, né, um alerta para a população. Acho que a gente falou bastante sobre a importância. Mas se a senhora quiser dar mais um puxãozinho de orelha, fica à vontade. Eu agradeço mesmo o convite de estar aqui. Eu queria que a população, assim, não tivesse medo
de vacinar, que vá ao posto, que procure sua assistência. Essa vacina, ela tem clínica privada, clínica particular, agora tem em farmácia, ela é dada para toda a população. Então, não deixe de fazer ou de revacinar se você não tem certeza. Leve seus filhos. Ah, hoje não posso. Não posso hoje. Vá o mais precoce possível e responda mais adequadamente. Leve a sua carteira, não perca. Eu queria que as pessoas não perdessem a carteirinha de vacina, que isso é prioridade. Então, é um alerta que não tenham medo de fazer a vacina. Ela é segura, altamente eficaz e feito todos os trabalhos necessários com uma alta resposta de defesa. Obrigada pelas informações, doutora. Eu que agradeço. Bom, o programa Em Discussão fica por aqui. Você pode assistir esse programa novamente no canal da TV Alesp no YouTube. Tchau, tchau. Vale a pena, né? Eu tô com